Meu nome é João Pedro Mar, sou professor da Faculdade de Censo, sou especialista em processo civil e direito civil, advogado. Eu recebi o convite para falar hoje sobre o direito indígena, em homenagem ao Dia do Índio, no dia 19 de abril, que comemoraremos. A data comemorativa pode ser considerada para nós refletirmos sobre os valores culturais e respeitarmos essas tradições indígenas. A Constituição ela inova em dois conceitos importantes, no direito à diferença e no direito sobre os territórios. O direito à diferença é o direito de ser diferente, né? Onde nós abandonamos aquele conceito de assimilitude que nós tínhamos antes, de que a categoria social indígena era transitória, que era fadada ao desaparecimento. Isso acabou, não existe mais. Com a Constituição, nós temos que respeitar a tradição, a língua, a cultura, né? As suas expressões. A Constituição garante isso aos indígenas. Né? Na prática, nós vemos pouca, além da política, vontade social. Né? Nós temos uma visão de fora do indígena, né? Como se nós tivéssemos aquela visão do indígena pintado, com cocá e tudo, e achamos que devemos preservar aquilo, né? E não é isso, muito bem, né? Nós devemos preservar a vontade deles de cultural, organização social, jurídica, e não a nossa visão sobre a comunidade indígena. O relatório Figueiredo é um documento oficial do Estado que o Estado confessa que assassinou e dizimou diversas comunidades indígenas. Né? Então, daí nós podemos tirar que o Estado brasileiro tratava os indígenas de forma diferente do que trata a partir da Constituição Federal. Mas é claro que só a legislação não basta. Só a legislação não vai mudar esse paradigma, esse panorama. Nós precisamos de ações políticas e sociais para que essa causa ganhe mais força ainda e que esses direitos garantidos pela Constituição sejam efetivamente dados às comunidades, às populações indígenas. E o outro marco é o território, né? Tão importante que é e complexa essa discussão. A Constituição ela inova no texto legislativo, mas ela não completa todo o assunto, né? O direito às terras dos indígenas, que está garantido constitucionalmente, também trata do procedimento de demarcação dessas terras, que é o mais importante, né? Não basta só garantir as terras, tem que dizer quais são as terras que estão garantidas. Quem atualiza esses dados são as associações das comunidades indígenas. Então nós temos sites, né? Nós temos essa comunicação em tempo real que a própria população indígena faz esse levantamento e esses são os dados que nós utilizamos nas pesquisas acadêmicas, nos trabalhos que nós desenvolvemos sobre o assunto. A disputa territorial vem bem antes da Constituição, ela é um marco nesse direito dos indígenas à sua terra e a demarcação, obviamente. Mas antes ocorreram vários fatores que prejudicaram a comunidade, a população indígena. O processo de demarcação ele é extenso e tem muitas etapas, né? A última etapa é a homologação. São pouquíssimas terras homologadas hoje. Tem muitas demarcadas, mas o processo é muito longo e, como eu disse, atravancado. E ele necessita de vontade política para que ele ande. Então, nós podemos perceber que, para além desse reconhecimento dos direitos indígenas, nós precisamos dessa vontade de fazer com que esse direito seja efetivado. Isso também se transpõe na questão da demarcação. Caso não haja vontade política, não haverá demarcação e nem homologação das terras indígenas. Além de não ser demarcadas, as poucas terras que ocupam ainda estão ameaçadas. Então esse é um problema de conjuntura hoje. Não só social, mas política também. Né? Essa ocupação de espaço é uma ocupação de poder. Né? Nós temos que entender que quando a Constituição garante o território, é o branco garantindo o território. Eles têm que ocupar esse espaço de poder. Mas, infelizmente, eles não têm esse espaço na política. Então, eu acredito que seja essa falta de espaço que eles deveriam ter na política para poder reafirmar os seus próprios direitos e essa vontade se fazer presente. Né? Vários países da América Latina têm representantes indígenas na Assembleia, representantes no Supremo Tribunal Federal, nós não temos nenhum. Né? Então tem vários outros países que avançam nesse sentido, né? E que avançam principalmente no pluralismo jurídico, que é esse movimento de dar voz jurídica a essas comunidades. Para a gente não falar, não tem uma conjuntura que favorece esse movimento hoje, em especial na Amazônia Legal, né? Onde nós temos vários decretos sendo
editados para que o garimpo avance sobre essas terras. O que eu acho que a população pode fazer, a sociedade deve fazer, é apoiar essas causas, né? Procurar saber mais sobre esses direitos indígenas e apoiar as causas, principalmente em relação ao legislativo, às votações, né? A escolha dos candidatos. A gente só consegue algo se tomarmos essas decisões. Então, a partir do momento que eles tiverem esse espaço, com certeza esses direitos começarão a ser efetivados. Assim como acontece com as mulheres, com os negros, nós precisamos dessa integração no poder, na tomada de decisão para que isso aconteça.